Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que Ele vai confiar os postos mais difíceis na graça, são os primeiros no reino dos céus. Espírito da Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Maio florido, o mês das maias, das flores amarelas, mas um mês de grande profundidade espiritual. A 13 de maio de 1888, a princesa regente do Brasil assinava o decreto de fim da escravatura. Claro que o dia em si não tem, ou não tinha, para a esmagadora maioria de nós, os portugueses, grande significado. Embora Dom Pedro, o pai da princesa, tenha sido considerado das figuras maiores da história do Brasil e também, convenhamos, da história de Portugal. Mas, 13 de maio de 1917, não foi coincidência, como também às vezes pode considerar-se não é coincidência, o fim de Mussolini na Itália, 25 de Abril, ou a Revolução da Libertação de Portugal, no 25 de Abril, embora muitos anos depois. Mas as datas às vezes têm uma significação interessante. Há quem, por exemplo, atribua o número 13, atribua um significado profundo, já que Jesus de Nazaré tinha 13 letras. Maria de Nazaré tinha 13 letras. Mas é evidente que este fenómeno do número de letras das palavras não quer dizer grande coisa, porque nós é que vamos buscar aquilo que é, vamos à procura daquilo que é coincidência para atribuir
determinadas importâncias que não a têm, de facto. Embora o dia 13 de maio de 1917 tenha para nós um significado profundo. A libertação dos escravos, pois a escolha foi da senhora da Azinheira, não foi propriamente uma escolha nossa. A escolha para o fim da escravatura no Brasil foi uma escolha não relacionada com o 13 de maio de 1917, foi muito antes. Foi uma escolha do Congresso Brasileiro, da Assembleia Nacional, para pôr fim a uma luta tremenda que havia sendo desencadeada, ou que vinha sendo já desenvolvida no Brasil, para acabar com essa peste que foi a escravatura. 13 de maio de 1917, dizemos que maio é o mês de Maria, não é? É o mês de Nossa Senhora. Mas, de facto, há muito pouco esclarecimento sobre o que foi ou o que é 13 de maio de 1917. Muita coisa foi escondida, muita coisa foi deturpada, muita coisa foi modificada propositadamente. Mas 13 de maio não foi o dia do milagre da Nossa Senhora. 13 de maio foi um episódio anunciado pelos centros espíritas. Quando nós buscamos estudar um pouco da nossa história contemporânea, da história de Portugal, contemporânea, nós vamos encontrar, provavelmente, um dos maiores crimes que, tarde ou cedo, a história registará, que foi o assassinato, em 1908, do rei e do príncipe herdeiro do reino, Dom Carlos e o filho, Luís Filipe. Mas é assim, não, a monarquia era uma coisa obsoleta, era uma coisa, enfim, de pôr de lado. Mas o que é facto é que, na época, quem mandava em Portugal não era o monarca, não era o príncipe. Quem mandava eram os partidos políticos que tinham no seu seio muitos adeptos da República. A palavra República é uma palavra antiquíssima, não era agora, não foi criada agora. Embora a forma como se analisa esse sistema, a República, variou. A República, do tempo dos romanos, foi instaurada pelos romanos antigos. É uma República, pronto, um princípio político que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com aquilo que foi a República em 1910, embora houvesse o Partido Republicano, o Partido Conservador, que eram os partidos que disputavam o poder sobre a égide do Presidente da República, entre aspas, que na altura era o rei de Portugal. E porquê é que foi um ponto negativo nessa época? Porque Portugal lutava muito profundamente por estabelecer um sistema mais justo, mais fraterno, mais igualitário. Nessa época. Então, claro, havia os adeptos e os contra. E, quando em 1910 estourou a Revolução que, pretendendo ser de paz, de concórdia, de fraternidade e de justiça, quando rebentou, veio ao de cima exatamente aquilo que aconteceu quando, em França, foi levada a cabo a Revolução Francesa. A Revolução Francesa era um movimento tendente a espiritualizar o país conhecido como o país da luz, a cidade da luz, Paris, o país da cultura europeia, ainda que se viesse a disputar o poder entre a França e a Inglaterra, de que nós fomos metidos também ao barulho e nós vamos encontrar as invasões francesas e a contraposição, a contenção, pela ajuda das forças inglesas, naquilo que foi constituído à época o exército anglo-luso. São sempre interesses políticos que vieram ao de cima. A Revolução Francesa foi uma implantação do sistema que pretendia que houvesse liberdade, igualdade e fraternidade. De alguma maneira eram os ideais que poucos republicanos tinham no seu ideário.
tinham no seu coração. Talvez tivesse atravessado toda a Primeira República, de 1910 até 1926, um único homem, António José de Almeida, advogado da Praça Lisboeta, que morreu exatamente com aquilo que tinha quando aderiu ao republicanismo, depois foi Presidente da República em Portugal. Os outros todos ou foram assassinados ou serviram-se 3 em 3 meses, mudavam de governo. E, portanto, toda a gente procurava ser rei à época, substituir quem tinha o poder antes. E isso constituiu, de facto, um momento, um marco muito negativo para Portugal. Estabelece em Portugal a perseguição religiosa sem quaisquer limites. Todas as religiões foram perseguidas a partir de 5 de outubro de 1910. Era um regime absolutamente laico, materialista. Viria a ter mais tarde réplica, e aí sim, sinais de vitória, quando em 17 de outubro de 1917 triunfou naquilo que era a Rússia e que passou a ser a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um materialismo puro, completo. Não propriamente a divisão entre o poder religioso e o poder temporal, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, mas tudo é de César e Deus não existe. A perseguição instalou-se. Nós vamos encontrar, desde 1910 até 1917, uma época tremenda de sofrimento, de angústia, porquanto, quando não houve ordem, não houve, enfim, fraternidade, não houve igualdade, não houve uma liberdade consciente, em que os políticos procuravam substituir uns aos outros de poucos em poucos meses, quem mandava teve a necessidade, para distrair o povo, de participar na Primeira Grande Guerra Mundial. 1916, a guerra que nós sabemos, se iniciou em 1914. Bom, essa situação de tentar distrair o povo entrando na guerra é antiquíssima, mas nós vamos encontrar, com mais propriedade e com mais clareza, nas cruzadas, quando a Igreja, o poder religioso, lembre-se, não propriamente a religião em si, que não tem nada a ver com o assunto, mas quando a Igreja, para, de alguma forma, dominar o povo, inventou essa terrível, digamos assim, contenda que foram as cruzadas, o combate ao infiel, a reconquista da Terra Santa. Naturalmente, tudo foi mobilizado, os homens válidos deixaram as mulheres, os filhos e os velhos, tratando da agricultura, naquilo que era quase a queda final do sistema feudal. Pois em 1914, 15, o povo estava irritado porque não tinha os benefícios que lhe haviam prometido a República e então houve essa participação tremenda que foi a de Portugal, o Corpo Expedicionário Português, na Guerra da Flandres, no front, exatamente, curiosamente, na zona da frente mais difícil da guerra, na Chapelle, a zona onde morreram milhares de soldados portugueses, a mais difícil, mas também onde houve atos de heroísmo dos mais notáveis. Essa situação, não havia aviões, não havia comboios, não havia aquilo que há hoje, ou melhor, havia, mas para Portugal não havia. E então os soldados iam para a guerra e ali ficavam a maior parte. As notícias eram muito raras. As famílias não sabiam se eram mortos ou se eram vivos os seus noivos, os seus filhos, os seus maridos. Não sabiam. Então Portugal passou a viver uma época de terror, em que as pessoas passavam as horas e os dias nas igrejas a rezar pelo regresso dos soldados, a rezar pelo fim da guerra, a rezar pelo regresso dos homens, das famílias. E isso acabou por adormecer o povo naquela tragédia do rezar permanente, em busca de uma intervenção divina que viesse permitir o regresso dos seus filhos mais queridos. É claro que estamos em 1916, a entrada na guerra, e entramos em 1917. O sofrimento era tremendo, ainda por cima, com a gripe das aves, ainda não a gripe dos porcos, não é?
que isto agora é uma invenção, agora já há outra gripe complicada, para ver se fazem mais umas tantas vacinas, mas a gripe das aves, que é uma gripe cíclica, que na época tomou o nome de pneumónica, e a pneumónica fez mais mortes na guerra, 14-18, do que a própria guerra, porque as frentes de combate, quer alemã, quer dos aliados, estavam a 100 metros, estavam até a menos distância. A distância era a distância do lançamento de uma granada e os soldados bandeavam as granadas das trincheiras de um lado para o outro. A morte que invadiu a frente de combate foi fundamentalmente pela pneumónica. Pneumónica que haveria também de dizimar vidas sem conta no próprio país. Esta dor, este sofrimento, mobilizava toda a gente. Os centros espíritas da época, que começaram por ser, em 1910, em todos os concelhos do país, havia um centro espírita, também não fugiu às perseguições republicanas e as reuniões passavam a ser secretas, confidenciais, sem que, de facto, houvesse a liberdade que tanta gente aspirou, sem que, de facto, fosse respeitada a fraternidade. Passou incólume nessa época a figura de um sacerdote extraordinário, que era o único que conseguia entrar nas prisões e ninguém tinha coragem de o prender. Francisco da Cruz. O Padre Cruz, que muita gente considera o Santo Padre Cruz, era o advogado dos prisioneiros, era o advogado das pessoas presas pelo poder político, os seus opositores. E os guardas prisionais não conseguiam impedir que Francisco da Cruz entrasse nas prisões para visitar os presos e se tornasse o grande defensor dos presos políticos daquela época. É uma altura tremenda de sofrimento. Os centros espíritas, ainda funcionando confidencialmente, ou funcionando secretamente, não fugiam à regra e as orações, os pedidos de intervenção espiritual eram frequentes para que acabasse a guerra, para que voltassem os soldados à sua terra. É nesta época que acaba por tomar o poder, mais tarde, o presidente rei, que foi o Major Sidónio Pais, o Dr. Sidónio Pais, que tão ditador era, como foi considerado, que das primeiras medidas que estabeleceu foi o fim da perseguição religiosa. Para um ditador, convenhamos, que era um ditador muito democrata, porque, para além disso, também instituiu a investigação científica na criminalidade, porque até aí bastava que o indivíduo não gostasse do outro, acusava e era condenado, sem qualquer remissão. Foi ele que permitiu ou que impulsionou a investigação científica dos crimes para que a condenação fosse baseada em investigações muito concretas. Mas é neste ano de 1917 que essa preocupação do pedido a Deus e a todos os anjos e arcanjos para o final da guerra, que, num centro espírita de Lisboa, uma mensagem é transmitida psicograficamente. A forma como essa mensagem é escrita é muito curiosa, porque quem escreveu a mensagem, vamos ler, o médium que escreveu a mensagem da direita para a esquerda. Esta escrita da direita para a esquerda seria mais tarde também repetida em Londres, no Congresso Mundial do Espiritismo, na figura de Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem escrita da direita para a esquerda, quando o escrevente olhou a mensagem para a ler, não conseguiu ler porque estava da direita para a esquerda, estava invertida. Isto é, era uma mensagem escrita que só podia ser lida ao espelho, e no espelho a leitura é inversa. Por isso é que andam em umas ambulâncias com o nome escrito ao contrário. Porquê? Porque os condutores, olhando pelo espelho retrovisor, veem o sinal da ambulância ao contrário e leem ambulância. Se a ambulância fosse escrita diretamente ambulância, no espelho era uma imagem invertida. E, portanto, não dava para se ler. Aquela mensagem foi escrita exatamente da direita para a esquerda. Só a contraluz é que era possível lê-la. Em 51, quando Chico Xavier escreveu uma mensagem idêntica em Londres, o orador, ou melhor, o locutor que ia ler a mensagem, olhou para aquilo e ficou perplexo.
Quando alguém na primeira cadeira disse, está ao contrário. Não, está à direita, estou a ler do lado da tinta. Mas só se pode ler ao contrário. Ele virou a contraluz e leu a mensagem. Essa mensagem foi escrita em 11 de março de 1917. Os espíritos vinham dizer que iriam ter, dentro de muito pouco tempo, notícias sobre o final da guerra. É uma mensagem que é assinada por Ergo Sum Caritas. Não vou falar aí na Caritas diocesana, na Caritas não sei o quê, mas a figura que dá nome a essa organização era este senhor Ergo Sum Caritas, que vem transmitir a mensagem em nome de uma falange de espíritos, para serenar os ânimos, para acalmar. É uma mensagem que é publicada nos jornais da época, nos jornais do 12 de março de 1917. Vão ser anunciado o fim da guerra e vão acontecer coisas extraordinárias que muito alegrarão os bons espíritas de todo o mundo. É uma notícia publicada nos jornais, volto a repetir, 12 de março de 1917. No dia 12 de maio de 1917, os jornais publicam uma notícia também mínimo curiosa. Recebemos ontem, ainda escrevia naquela época, ontem com H, recebemos ontem do nosso leitor uma mensagem sobre o fim da guerra. E vinha uma notícia anunciando a guerra e dizia, a 13 de maio, ocorrerão fenómenos extraordinários que alegrarão os bons espíritos de todo o mundo sobre o final da guerra. Assinado António, espírita, etc. É uma mensagem publicada nos jornais, não é uma mensagem anunciada agora pelos espíritas. É uma mensagem publicada pelos jornais e, de facto, no dia 13 de maio, 3 crianças. A gente diz assim, mas porquê crianças? Porquê que não eram pessoas crescidas? Porquê eram pessoas adultas, a saberem o que é que iam fazer? Porquê que foram crianças? Jesus está no Evangelho. Quem não se parecer com estas crianças não entrará no reino dos céus. Todos nós conhecemos a forma dos nossos filhos, enquanto crianças, das crianças, outras crianças, filhos de outros irmãos ao nosso lado, ou mais distantes. As crianças, até uma determinada idade, principalmente, estamos a falar num período de 7 anos, que é um período em que, vamos ser mais claros, os espíritos que sopram onde querem, ninguém sabe de onde vêm, como Jesus falou, tomam conta do corpo, naquilo que se chama encarnam, ou na sua repetição, reencarnam, é bom português. Demora um certo tempo a tomar, ou demoramos um certo tempo a tomar conta do corpo em plenitude. O ser humano é aquele que demora mais tempo a atingir a idade adulta. É o ser humano. Vamos ver, por exemplo, um paquidermo qualquer, um elefante, ou um rinoceronte, ou desses, atinge a idade adulta em 3, 4 anos, 2 anos. O homem atinge a idade adulta em 15, 16, 18, 20 anos. Tem que haver alguma justificação lógica e racional para esta situação, que muito pouca gente se debruça sobre ela. Então as crianças, até aos 7 anos, depois mais até aos 14 anos, mas até aos 7, veem mais no mundo espiritual do que veem no mundo material. Eu vou pedir que me vejam o microfone que está com falta de sinal. Portanto, as crianças até aos 7 anos veem mais do mundo espiritual que do mundo material, isto é, o corpo espiritual que nós trazemos, até aos 7 anos, vai acrescentando ligações, vai aumentando as ligações. E podemos dizer que a partir dos 7 anos, nós estamos mais na Terra do que no mundo espiritual. Até aos 7 anos estamos mais no mundo espiritual do que na Terra. A partir dos 7 anos até aos 14 estamos mais na Terra do que no mundo espiritual. É evidente que todo o progresso científico, todo aquele aspecto da área da comunicação, acaba por contribuir para o nosso desenvolvimento mais rápido. Quer dizer, na minha infância, a gente para ver televisão tinha que ir ao café, porque só alguns cafés tinham televisão. Agora, há casas que têm uma televisão em cada sítio, até na casa de banho. Porque é evidente que a pessoa não pode esperar um quarto de hora para deixar de ver os desenhos animados, no caso das crianças. Mas é mais do que esclarecido
Que nós reparamos nas nossas crianças, na instrução primária, etc., nós vemos que as crianças zangam-se, dão os pontapés umas às outras, jogam a bofetada e a seguir, passados 5 minutos, estão a brincar outra vez. Aquilo que Jesus quis ensinar foi isso de não guardar ressentimentos, não guardar ódios, desejos de vingança, que as crianças não têm. Quando Leon Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec, codificou a doutrina, os médiuns que utilizou eram, na sua esmagadora maioria, jovens, de 13, 14 e 15 anos. Dizer assim, mas agora não podem. Na época não estudavam. E as raparigas, as meninas, não estudavam mesmo. Era proibido estudarem. As mulheres, só muito mais tarde, começaram a ter acesso às universidades. Não havia essa digamos assim, essa exigência quase social. Homem é homem, mulher é uma coisa para ser utilizada. Então, como não iam estudar, como não tinham outros inconvenientes no desenvolvimento ou na prática da mediunidade, eram as mais novas que eram utilizadas porque não havia ainda a malícia. Nós vemos as pessoas já mais adultas inventam tudo e mais alguma coisa. Inventam fechar a morada, inventam fechar o cofre, inventam fechar isto, fechar aquilo, e põem umas chaves ao peito, como se fosse possível. É quase como dizer assim, é um problema psíquico. Mas onde é que está o problema psíquico? Dizer assim, não, é uma infecção na garganta. Bolas, a infecção está na garganta. Não, é uma gastrite, está no estômago. É mais isto, mas é psíquico, está onde? Está na ponta do nariz, está no centro da testa, está em cima da cabeça. Onde é que está a psique? Portanto, há coisas que a gente, às vezes, toma de barato, quer dizer, não questiona. Embora o conselho fosse, busca e acharás. Jesus aconselhou isso. Busca, procura. A nós não nos interessa muito isso, não é? Até para vender medicamentos psiquiátricos nem vale a pena sequer questionar, porque senão não se vendem. Então, as crianças não têm malícia, não guardam malícia. Os adultos começam a ser mais espertos. Como é que eu vou enganar o próximo? Como é que eu vou agora dizer assim? E mais assado. Eu já contei isto algumas vezes, vou rememorar. Eu tinha uma colega da minha infância, do colégio, que veio viver aqui para Viseu, passado muitos anos reencontramos-nos, naturalmente porque também sofria problemas espirituais. Também já tinha ido à bruxa, à cartomante, ao quiromante, mais não sei quantos, ao curioso, etc. E então, também veio ao centro, reencontramos, passado quase 40 anos. Veio algumas vezes, aprendeu, ouviu, mas já tinha ido, enfim. E onde é mais fácil, sempre resolver os problemas. Um dia telefonou-me e disse-me assim, olha, eu fui aí uma senhora que dá no Palácio do Gelo antigo e tal, foi lá uma consulta. E ela disse-me que fazia um trabalho no cemitério, mas eu tinha que lhe dar 500 contos. O que é que tu achas? E eu disse, olha, eu acho que é barato. Vais a gozar comigo? Não estou, não. É sério. Tu vais ao centro há não sei quanto tempo para resolver o teu problema. E não resolveste. Aparece alguém a dizer que te faz um trabalhinho 500 contos, estás resolvido, porque nunca mais tens problemas na tua vida. Mas olha, é cheque ou é em dinheiro? Também é outro problema, não é? Se puder ser em cheque, dá-lhe o cheque e vai ao banco e anulas o cheque. Se der resultado, dá resultado. Se não der resultado, anulas. Não, tem que ser em dinheiro. Porque ela disse-me que foi feito um trabalho contra mim no cemitério onde enterraram 500 contos. E tu acreditaste nessa? Ela disse-me. Então, mas achas que alguém ia enterrar no cemitério 500 contos? Nem que pusesse um primo mais afastado, dizia assim, quando eu enterrar, vai a correr, desenterra. E volta-me a dar. Mas o que é que tu queres que eu te diga? Tu queres ser enganada? Faz favor, continua a ser enganada. Vais resolver o problema. É esta noção que a gente tem, às vezes, de embarcar nas coisas que só os adultos conseguem inventar, porque as crianças não têm essa malícia, não é? Não tem essa malícia. Embora aqui há uns anos uma criança de 9 anos que tinha mediunidade, que alguém da família descobriu que tinha mediunidade, e vai daí, toca desenvolver a criança para os espíritos dizerem o que é que ela devia dizer aos clientes.
Ou alguém aí, ligado ao naturismo, enfim, que me perguntou um dia por escrito, tenho escrito isso, o senhor podia me ensinar a ser médium, que era para eu acertar nas consultas dos meus clientes. Como se isto fosse assim, quer dizer. E depois passa a imagem. Eu fui ao espiritismo. Aonde? Foi aí um curioso que me disse para lhe dar uma vela de minha altura, ou então 1500 escudos, que é um círio, para acender uma vela de 1,5 metro. Mas nós vemos isso, vemos práticas, por exemplo, e na televisão, em determinadas promessas, em que as pessoas vão com uma grande vela de altura entregar à Virgem Nossa Senhora, como se fosse possível a gente acreditar que um espírito da envergadura da Mãe de Jesus, que alguns consideram mesmo Mãe de Deus, pudesse ficar toda contente e assim, então passa para cá uma vela da tua altura, que eu vou-te conceder esta graça. Como se isto fosse possível. Aceitar. Mas as pessoas, aceitam e tal. Ou a pessoa vão cumprir uma promessa, são atropeladas no caminho, a pé, e morrem todos, como aconteceu aqui no ano passado, há 2 anos. Como é que a senhora deu uma graça, coitadinha, e de repente tirou a graça toda, permitiu que fossem todos mortos, atropelados. Nós somos enganados porque a gente quer. Então o sentido da criança é o sentido da ausência da malícia. As crianças da Cova da Iria, Fátima não existia naquela época. Existia a Cova da Iria. A Cova da Iria é um monte ermo. Um monte só com as cabras. Só as cabras é que comiam aquela vegetação árida. E então as crianças iam para ali de manhã até à noite. Se fosse hoje não era permitido, porque as crianças não podem trabalhar. Mas naquela época, pois tinham que ajudar a família, pois tinham que ajudar os pais, pois iam guardar o rebanho. E lá iam roubar um rebanho, que era meia dúzia de ovelhas. E lá iam lá com a lancheira num saco, numa trouxa, e aí iam a hora das Ave-Marias. Não é? Lá rezavam. Até que, surpreendentemente, uma luz brilhou sobre a azinheira e apareceu uma senhora. Não era a Mãe de Deus, não era a mãe de coisa, era uma senhora, como elas disseram, mais brilhante que o sol. Linda, mais brilhante que o sol. O que é que a senhora disse? Bom, o que é que a senhora disse? Falou com as crianças, não divulgou nenhum segredo, porque, com certeza que, quando a gente quer guardar, quer divulgar alguma coisa, diz que é segredo. Aos adultos. As crianças não têm essa noção, quer dizer, viram a senhora da azinheira mais brilhante que o sol, à hora do meio-dia, 13 de maio de 1917. O anúncio dos jornais, no dia 12, falava que, a 13, iriam acontecer coisas extraordinárias que muito alegrariam os bons espíritas de todo o mundo. O fenómeno em si são fenómenos espíritas da mediunidade. São fenómenos anunciados pelos centros espíritas e perseguidos desde 13 de maio de 1917 até 1932 pelos religiosos e pela polícia, pela Guarda Republicana, pelas autoridades. Porque eram fenómenos diabólicos, eram fenómenos de espíritos trevosos do demónio. Foi assim que a senhora da azinheira foi catalogada durante aqueles anos todos. Era de tal forma grave que a pequenita de 13 anos, logo após 13 de outubro, foi aprisionada. Os outros 2 não tiveram grande tempo, foram apanhados pela pneumónica e morreram, desencarnaram. Como nós dizemos, Jacinta e Francisco desencarnaram prematuramente. A outra, a Lúcia, mais velhita, 12 anos, essa foi 12 anos, mandada para um convento em Vila Nova de Gaia. E no convento se manteve durante algum tempo, até que a comunicação social procurou de todas as maneiras ouvir a pequenita sobre as aparições e foi mandada para Vigo durante algumas dezenas de anos, até Paulo VI, quando ela saiu para vir ter uma audiência com o Papa Paulo VI. Fenómenos espíritas. Vou dizer com muita clareza, para não ficar mal entendido, que os espíritas nunca aproveitaram para divulgar. Nunca se aproveitaram para divulgar, que foram fenómenos mediúnicos anunciados. Pouca gente, até que há uns 20 anos atrás, a falar até 1995, pouca gente no seio do movimento espírita se percebeu destas questões, ou sabia destas notícias, ou sequer falava sobre o assunto.
Mas está escrito, não está dito de pessoa para pessoa, está escrito na comunicação social. Cova da Iria, a Senhora da Azinheira, as crianças médiuns. Médiuns. E isto está de tal maneira esclarecido que não é preciso, é só raciocinar. João Paulo II disse a fé tem que também enfrentar a razão. Sem razão a fé não aumenta, não se amplia, não tem suporte lógico. É assim porque é assim. Não foi isso que Jesus anunciou. Jesus disse que o Consolador lembrará o que eu tenho ensinado e esclarecerá todas as coisas. É assim porque é assim, não esclarece nada. Porque é que as crianças viram? Exatamente porque, primeiro, eram crianças. Aquela ligação ao mundo espiritual era mais próxima do que propriamente dos adultos. Depois, porque a Lúcia viu e ouviu. Viu e ouviu. Porque o Francisco e a Jacinta ouviram. Um viu e o outro ouviu. E tanto assim que o diálogo das aparições fala claro. Mas eu não vejo nada. Mas eu vejo que é uma senhora mais brilhante que o sol. Mas não ouço o que ela diz. Mas eu ouço. Quer dizer que um tinha audiência, isto é, mediunidade de audiência, de ouvir, e o outro tinha mediunidade de ver. E a outra tinha as duas mediunidades, de ver e de ouvir. São fenómenos explicados claramente, não no aspecto milagroso. É milagre. Olha, como é que foi milagre até 1932? Nem ninguém sabia quais eram os segredos. Mas o que é que a senhora disse de segredo? Têm que fazer muita penitência, têm que orar muito para que a guerra acabe, porque se não orarem, se não se modificarem, outra guerra pior virá. Durante algum tempo pensou-se que a guerra pior que tinha vindo era a guerra colonial. A guerra colonial começou em 1961, embora com algumas picardias antes, mas guerra pior, mas muito pior, foi a Segunda Guerra Mundial. 39, que começou em 37 com a Guerra Civil de Espanha, que fez mais de 1 milhão de mortos, e onde nós também participamos. Mas a Segunda Guerra, onde diretamente com a guerra morreram mais de 25 milhões. 25 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. E desde a Segunda Guerra Mundial até à queda do Muro de Berlim, morreram mais de 25 bilhões. Sem guerra. Perseguidos, enclausurados na Sibéria, mortos de qualquer maneira. Desde essa época, fim da guerra, até à queda do Muro de Berlim, morreram mais de 25 milhões de cidadãos. Por perseguições políticas. A guerra acabou em 45. Não, ela continuou por outros meios. Continuou por outros meios. A perseguição, o terror. O terror legal, entre aspas. Porque há o terror daquilo que acontece sem autorização. E há o terror que aconteceu com a autorização legislativa dos países da chamada Cortina de Ferro, ou da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas deste lado não houve morte. Claro que houve, continua a haver. Desde que há a pena de morte ainda estatuída. Continua a haver. Como se o homem tivesse direito de vida ou de morte. Então a senhora não contou segredo nenhum. A senhora alertou, falou, aconselhou e disse: eu provarei ou apresentarei provas de que realmente vocês não são aldrabões, são mentirosos e que veem e que escutam e que me ouvem. Porque o fenómeno que ocorre desde 13 de maio até 13 de outubro, 6 meses, projeta-se de tal forma que os noticiários da época referem que em 13 de outubro estariam naquela zona quase abandonada da Cova da Iria, que quer dizer somente Cova da Paz. Iria é uma palavra que quer dizer paz. A Cova da Paz ficava distante dos caminhos que na época, caminhos de terra, que na época conduziam àquela região, de cerca de 3 quilómetros. Os peregrinos que em 13 de outubro apareceram na Cova da Iria percorreram à chuva, na lama, carros muito antigos, também havia daqueles carros antigos, cerca de 3 quilómetros até chegar ao local onde diziam as crianças que a senhora iria aparecer, que iria dar o sinal
que era incrível, porque era um sinal milagroso, um milagre. Não havia milagre naquela época, era o diabo que estava sob a azinheira. Assim era dito pelos religiosos, não pela religião, não tem nada a ver com o assunto. Mas era o diabo que apareceu às crianças para as enganar, vestido ou travestido de anjo. Pois bem, os fenómenos que são narrados na comunicação social da época, o afastamento das nuvens, o sol a bailar, que não é possível o sol bailar. Isso é científico. Mas os que toda a gente viu o sol bailar, viu. Mas não bailou. É um fenómeno, digamos assim, de projeção mental, de domínio quase que hipnótico, coletivo. E toda a gente viu as nuvens afastar-se, parar a chuva. Há fotografias da época, ajoelhados no chão, a olhar o sol a brilhar, naquele fenómeno espetacular que convenceu toda a gente. Comunicação social, jornais que falaram da época. São fenómenos mediúnicos que Kardec, mais de 50 anos antes, tinha escrito pela voz dos espíritos que eram fenómenos de efeitos físicos. Quando a Bíblia narra que Moisés, no êxodo do povo do Egito, do seu povo do Egito, perante a perseguição do faraó e seus exércitos, abre as mãos e as águas se afastam, ou quando ele lança o seu cetro sobre a água e vira uma jiboia, ou tinge as águas, são fenómenos de efeitos físicos. Moisés é muito claro, era um médium de efeitos físicos, mas não de efeitos intelectuais. Isto é, não era um médium que falasse ou que permitisse que os espíritos falassem. Não era um médium que visse, era um médium que produzia efeitos físicos. Embora seu irmão Arão, está no Antigo Testamento. Nós não podemos olhar as coisas de uma forma atravessada, sem querer saber a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Arão era um médium de incorporação, porque os espíritos falavam por ele. Arão, irmão de Moisés. Moisés era o primogênito, que depois foi mantido naquela cestazinha para a irmã do faraó, mas o irmão ficou em casa. O irmão ficou em casa e era médium de efeitos intelectuais, um médium de incorporação. Mas havia outros que os textos nos revelam, os 72 anciãos, que profetizavam quando Moisés lhe impôs as mãos, e profetizavam, isto é, falavam outras línguas, falavam outros espíritos por eles, e depois no final disse, e agora, fiquem bem cientes, não é permitido mais a profecia em vós. A partir de agora, não há mais profecia, Moisés estabeleceu. Porque Moisés tinha vivido aquela situação do bezerro de ouro, quando as pessoas começaram a profetizar a Baal, isto é, aos espíritos do poder trevoso, aos espíritos da materialidade, aos espíritos que a gente vê por aí agora também, muita gente a fazer isso. Né? Rezas, benzeduras e essas coisas todas, com cemitério ou sem ser com cemitério. E até Josué, que foi aquele que ficou no lugar de Moisés, lhes disse, olha que afinal proibiste, mas há dois que estão na praça, na feira, a profetizar. O texto é tão claro, diz assim, Moisés, provera a Deus que todos profetizassem como eles. Mas vai chamá-los, que venham à minha presença. Provera que todos profetizassem como eles, num sinal evidente que era um ar de mediunidade, que é o exercício da mediunidade elevada. Provera que todos. Isso depois estende-se até Elias, quando nas colinas de Jerusalém, por ordem do rei, 400 profetas dessa natureza são degolados. Porque só era possível e permitido haver os profetas de Deus. Esta situação vai-se projetando ao longo dos séculos, para nossa infelicidade, proibida a certa altura. Proibida a comunicação dos espíritos, proibida a reencarnação, proibida, quando uma coisa não existe, não é preciso proibir, não existe. Não é preciso proibir coisa nenhuma, não existe. Proíbe-se a comunicação dos espíritos, porquê? Porque a coisa era complicada. A tradição do Talmud e a tradição da religião cristã dizia que, quando numa assembleia, vamos supor, uma assembleia assim como esta, estava a pessoa, entre aspas, médium a falar, intuir, inspirar, e alguém se levantava da assistência e dizia o texto.
Quando alguém se levantar para falar, calem-se todos os outros. E João, na sua primeira epístola, diz, porque importa saber se os Espíritos são de Deus. Como é que a gente sabe se os Espíritos são de Deus se não os ouve, se não os escuta, se não se percebe do que é que eles estão a dizer? Se os frutos forem bons, a árvore é boa, falou Jesus. Mas se os frutos forem maus, a árvore é má. É preciso analisar os frutos para se conhecer a árvore. Calem-se todos e escutem, porque é importante saber se os Espíritos são de Deus. Então, se isto é tão real, mas tão real, no cristianismo primitivo, por que é que se proibiu? Medo. Medo, porque imaginem o que era o palestrante, o que fazia as homilias, o que fazia aqueles discursos a falar, e alguém se levantava para o invetivar. Não convinha. Para o acusar. Não convinha. Era proibido. Então é necessário perceber que a mediunidade é uma realidade há milénios, não é de agora. Só que antigamente pensava-se que era Deus que aparecia aos médiuns, aos profetas. Mesmo quando eles diziam, nós somos os príncipes dos exércitos do Senhor, os profetas diziam, não estamos a enganar, vocês são Deus. Que, aliás, já tínhamos falado nisso, entre a palavra Elohim e Jeová, porque o que eles diziam que eram Elohim, deuses. Mais tarde Jesus diria no Evangelho, todos podeis ser deuses. E consegui grandes coisas até maiores do que aquelas que eu consegui. Porque eu tenho Deus comigo e vocês terão a Deus de ter-me-ão a mim. Está lá claro, todos podeis ser deuses menores, que não Deus Criador, porque só há um. Criador de todas as coisas. Ora, este conhecimento, esta percepção da realidade que nos libertará. Foi Jesus que, mais uma vez, que afirmou. Conhecereis a verdade, e é a verdade que vos libertará. Não adiantará as pessoas virem ao centro espírita à espera de milagres. Isto é, que tudo se resolva pelos outros. Porque Jesus ensinou primeiro e depois curou. Mas primeiro ensinou. Diz Humberto Campos nos seus apólogos que os apóstolos, com pena dos leprosos, dos surdos, dos mudos, dos cegos, dos paralíticos, insistiam com Jesus, Senhor, mas por que tanto sofrimento? Cura primeiro. Cura primeiro, depois ensina. E Jesus sempre resistiu. Sempre resistiu. Mas era tanta a insistência que um dia ele disse, pois bem, Pedro, amanhã curaremos primeiro e depois passaremos ao ensino da Boa Nova. E no dia seguinte, um a um foram chegando, Jesus impondo as mãos e curou, Jesus impôs as mãos e curou, Jesus impôs as mãos e curou. Quando terminou a cura, agora vamos, Pedro, falar ao povo. E quando chegou ao recinto onde deveria falar, não estava nenhum. Com a desculpa de que tinham que ir para casa, que tinham que ir para a família, que tinham que ir com os amigos, que tinham que ir fazer isto, que tinham que fazer aquilo, foi tudo embora. Porque, olhem, vamos pensar cada um. Vamos pensar cada um. Este desafio que eu vou fazer. Não seria melhor a gente ir ver a telenovela e estar aqui a ouvir sempre o mesmo chato a falar da mesma coisa há não sei quanto tempo? Vamos lá. Eu não digo a ninguém para se levantar e dizer. Mas cada um pense para si, se é verdade ou se não é. Se nós pudéssemos receitar qualquer coisa para aviar na farmácia e resolver o problema das doenças de foro espiritual, as pessoas queriam, mas era a receitazinha e toca andar. E toca andar. Porque há muita gente que pensa que se for a um sítio e pagar, não fica a dever favores a ninguém. E há muita gente que julga que vem aqui, como não paga, ficam sempre com aquela coisa. Não ficam bem porque pagou, aconteceu, terminou. Já não deve nada a ninguém. Mas Jesus, quanto é que Jesus levou para fazer uma única cura que fosse? Uma. Quanto levou? Para que é que ele disse a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Que a mão direita não veja que dá à esquerda. O que de graça se recebe, de graça se deve dar. São lições que estão lá. E ele falou, lembrarão o que eu vos tenho dito. E esclarecerão todas as coisas. Aquilo que é dor espiritual, aquilo que é sofrimento espiritual, não tem preço. Como é que não tem preço? Não é quantificável. Eu vou comprar 1 quilo de açúcar, é 1 quilo de açúcar. É 1 quilo de açúcar. Mas 1 quilo de amor, quanto custa? Porque quando se dá, é com amor que se dá. Não é com interesse. Se for com interesse, não é espiritismo. É mediunismo que se vai vendo por aí, um pouco por toda a parte, e que até é apadrinhado e até é protegido por alguns religiosos.
Porquê? Porque é conveniente ter a que apontar como espiritismo. Quando em 1953 o espiritismo foi proibido em Portugal, foram fechadas todas as casas espíritas de Portugal. Continuou a haver, eu recordo-me, não era espírita, mas recordo-me, ouvi falar numa médium que havia ali para o lado de Lamego, que aquilo era um fabuloso. Não, também não pagava impostos naquela altura, nada. Mas era conveniente que houvesse a quem apontar, olha, espíritas, aquilo é espiritismo. Enquanto se proibia verdadeiramente o espiritismo de se projetar ou de divulgar quais eram os seus postulados. Foi assim até abril de 1974. Quando em 1967 Divaldo Franco veio a Portugal e veio aqui a Viseu, falou à meia-noite aí numa aldeia escondida. Quando veio a Portugal, em Lisboa, os espíritas pediram-lhe, Divaldo, nós temos o cartão garantido na PIDE, não se importa de se apresentar. E Divaldo subiu ao palco na cooperativa dos padreiros, assim, qualquer coisa assim. Subiu ao palco sozinho. E disse, meus senhores, minhas senhoras, eu sou Divaldo Pereira Franco. Não houve alguém que subisse assim, temos connosco o nosso confrade, não sei o quê, tal, Divaldo Pereira Franco, mas não. Os espíritas tinham um carimbo vermelho nas suas fichas, na polícia política. E, portanto, era um pavor. Não podiam dizer que eram espíritas. Mas se fossem bruxos, fazer essa coisa em público, etc., sem pagar imposto nem nada, está tudo bem. Porque era aqueles que são espíritas, vê aquilo que é espiritismo. Aliás, eu recordo-me, era miúdo, quando falava em espiritismo, nos bruxos, ficavam com o pescoço, assim coisa, rebolavam pelo chão, uivavam e faziam tal cobras e lagartos. É uma coisa horrível. A ideia que nós tínhamos de espiritismo é uma coisa horrível. Eu já não era assim, não era criança, quando aquilo foi proibido, quando o espiritismo foi proibido. Portanto, quer dizer, havia conveniência, como continua a haver conveniência, de apontar as coisas que desconhecem. Quando a gente não conhece, não fala. Quando não conhece, não fala. Aqui há uns anos veio um casal muito curioso, tinha 70 anos, estava ligado a um seminário e tal, e vieram piedosamente pedir ajuda. E na conversa e tal, mas eram gente humilde, que não sabiam mentir. Eu perguntei, olhem, quem é que os mandou cá? Foi o senhor Padre Miguel, um padre extraordinário, um missionário. Foi o senhor Padre Miguel. E então, ele pediu para a gente vir, ver como é que era isto, o que é que faziam e tal. É assim, sabe, digam ao seu Padre Miguel que aquilo que nós fazemos, ele pode fazer muito melhor do que nós. A ajuda que nós vamos dar a vocês, ele pode fazer muito melhor. Porque o problema é um problema de amor em movimento. Um dia um bispo, que é considerado até muito conservador, mandou-me um recado muito curioso. Assim, será que dava para a gente falar sobre as coisas que nos unem e não sobre as coisas que nos dividem? Aliás, foi um recado, uma conversa, depois de uma embaixada ter vindo assistir aos nossos trabalhos e ter ficado surpreendida porque nós, pasme-se, não levávamos dinheiro. Falávamos de Jesus. Eu já contei aqui umas crianças ali da Figueira da Foz, iam à catequese às 4 horas e iam à evangelização infantil juvenil às 3. E quando chegavam à catequese às 4, o padre dizia assim, vocês de onde é que vêm? Vemos ali do Centro Espírita. Do diabo. Não, senhor padre. Não, aquilo é o diabo. Não é não. Então o que é que eles lá fazem? Olha, falam de Jesus, falam de Jesus, falam de Jesus. E depois dão-nos água a beber. Ora, o senhor padre aqui fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, e depois dá-nos a hóstia a comer. É a mesma coisa, senhor padre. Vejam as crianças na sua simplicidade. Só os adultos é que veem mal. Não é? A partícula fluidificada, não vale nada. Vale. Para quem acredita. A água fluidificada, não vale nada. Vale. Para quem acredita. Vale. Porque a água fluidificada ou magnetizada, ou alguns dizem que é água benta, mas a água benta às vezes não se faz com aquela intenção, não.
qualquer intervenção de fazer o bem. Mas se a pessoa com a água, que é só para peregrinar e não é para beber, disser assim, mas eu vou ficar curado, fica. É uma questão de fé. Aí é uma questão de fé. E aquele que tiver fé como um grão de mostarda dirá a este monte, muda-se. E o monte muda-se. Um grão de mostarda cabe assim entre 2 dedos, uma coisinha pequeníssima. E entretanto a árvore da mostarda é uma coisa enorme. É o sentido da fé pequenina que cresce com a racionalidade, com a pessoa perguntar e ver a resposta. Perguntar e ver a resposta. E busca e acharás. E pergunta e responder-se-te-á. E bate à porta e a porta se abrirá. 2000 anos que Jesus falou isto. E nós não tomamos em nota este conhecimento. Então este mês é um mês da libertação do Espírito. Porque Maria veio à cova da Iria, ou melhor, aquele Espírito mais brilhante que o sol, que não pode ser a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe, é o Criador de tudo e de todas as coisas. Mas é a mãe de Jesus, ela veio enviada a dizer, o Espírito existe, a vida continua. Numa síntese completa do Evangelho, leia-se do Novo Testamento, o que é que lá está contido? A morte não existe, a vida continua. Venho anunciar-vos a boa nova. O meu reino não é deste mundo. E vou preparar-vos nesse reino que não é deste mundo, um lugar. Porquê é que a gente não... 2 e 2 são 4, não é preciso ir mais longe. O meu reino não é deste mundo. E eu vou preparar-vos um lugar. Não é a vida que continua para além da morte. O pavor que se tem da morte é porquê? Porque é o terror que nós próprios, em vidas anteriores, impusemos ao povo para nos obedecer. Se não me obedecer, vais para o inferno, que é outra criação. Só mas. Isto é pecado, isto é pecado, isto é pecado, tantos pecados, não sei o quê. Mas se te portares benzinho e obedeceres ao que eu digo, eu mando-te para o céu numa absolvição plena, num perdão absoluto. Fomos homens nós. Porque Jesus, a quem alguns consideram Deus, disse com clareza, ninguém entrará no reino dos céus sem pagar até ao último cêntimo. Não adianta Ave Marias, Padre Nosso, glórias. Quem faz tem que pagar. E como faz, tem que pagar, tem que receber. Como fizeres, acharás. E a cada um será dado segundo as suas obras e não segundo as simpatias, os olhos verdes e vermelhos, Jesus encarnados. É segundo a sua transformação moral. E é nesta perspectiva que nós damos a mensagem que vem dos textos de uma forma racional para que todos nos libertemos. Não é para que estejamos à espera que os outros nos libertem. Não, para que nós aprendamos como libertar-nos. Como libertar-nos. Como ganhar a paz sem fazer nenhum sacrifício, sem fazer nenhum esforço, sem fazer nenhum trabalho de modificação interior. Não. Não voltes, Jesus, não voltes a fazer. O Consolador, que o Espírito de Verdade prometeu que enviaria, ou melhor, que Jesus prometeu que enviaria com o nome de Espírito de Verdade, está aí de novo. Venho como outrora aos filhos da casa de Israel. Está aí outra vez falando abertamente na mudança, na modificação interior, na transformação moral, do não voltar a fazer. Do não voltar a fazer, não voltar a cometer os erros. Eu não volto a fazer. Eu não está correto, eu não vou ser assim. Eu vou mudar a minha vida. E é nesta perspectiva que se dirige os ensinamentos que nós aqui vamos insistindo em dar. Daqui a pouco haverá o tratamento dos espíritos, dos trabalhos espirituais, ou dos encarnados no passo magnético. Haverá, mas sem se saber o que é isto, sem saber como é que funciona, sem saber o que podemos fazer, ninguém se liberta. Ninguém se liberta. Tu crês? Jesus falava, tu crês que eu sou capaz? Eu creio, Senhor. Então vê. Então anda. Então ouve. Então fica limpo. Os leprosos. Então a gente tem que passar a mensagem de uma forma convicta. Para as pessoas terem convicção. E essa fé, na convicção de dizer, não, eu vou vencer este problema. Eu vou lutar e vou vencer. E vence. Dirás a este monte, a este problema, a esta dificuldade, a esta tragédia, eu vou vencer. Eu vou mudar esta montanha de sofrimento. E a gente consegue. É esta convicção, desculpem lá, que tem que ter cada um. Não é estar à espera que o outro faça o favor de afastar os espíritos, ou fazer isto, ou fazer aquilo.
Não há nenhum espírito, por pior que seja, que invista, faça a moral que cada um lhe apresente. Faça a sua transformação moral. Olha, eu te ordeno em nome de Jesus. Afasta-te. Não vai para o inferno, não vai para o purgatório, não vai para nada nenhum. Eu te ordeno. A ordem é pelo aperfeiçoamento moral, pela projeção moral que cada um lhe apresente. Seremos nós a libertar-nos, ou então nunca ninguém se libertará.